Já no carro, Prabhupada quis saber notícias de Indira Gandhi e da Índia. Algumas de suas manobras políticas haviam se tornado altamente controvertidas e aumentava a oposição política contra ela. A última notícia era que ela decretara a lei de emergência. Se Indira Gandhi aceitar o meu conselho, então poderei mantê-la no cargo e ela poderá prestar maiores serviços à Índia, disse Prabhupada. Imediatamente todo o público dar-lhe-á apoio. Que conselho o senhor daria a ela? Perguntou Brahmananda Swami. Meu primeiro passo, disse Prabhupada, será prender todos os assambarcadores e distribuir os cereais de graça. Isto fará o público imediatamente agradecido a ela. Há quantidades imensas de grãos alimentícios sendo simplesmente armazenadas. Eles só as vendem se o preço é bom. A verdade é essa, basta ela fazer isso para conquistar o público. Alguns assambarcadores devem ser enforcados para que no futuro ninguém armazene alimentos. Está vendo? As escrituras védicas apoiam a pena de morte, os mestres espirituais apoiam a pena de morte, as pessoas santas apoiam a pena de morte. E quem sou eu para discordar, né, Bimala? Aqui é instrução direta, né? Direta de Prabhupada. O povo está faminto, os governantes, os malandros fazem fome artificial, né? O que tem não é escassez de alimentos, e sim má distribuição de alimentos, má administração. Alguns assambarcadores devem ser enforcados para que no futuro ninguém armazene alimentos. O povo está faminto e ela diz ter um programa para acabar com a pobreza. É sempre enchendo o povo de promessa, né? O povo está faminto e ela diz ter um programa para acabar com a pobreza. Aí está o problema. Se, por enquanto, ela puder suprir gratuitamente todos os bens de consumo aos pobres, então toda a população ficará gostando dela. E os assambarcadores devem ser punidos de maneira exemplar. Assim, ninguém mais terá coragem de assambarcar alimentos. Porém, para permanecer como líder, ela necessita de conhecimento transcendental, ou então será outro desastre. Se ela quiser continuar na liderança, terá que se transcendentalizar, se tornar uma devota de Deus. Filadélfia, 11 de julho de 1975. As recepções a Prabhupada costumavam ser grandes aglomerações espontâneas. A população do templo Hare Krishna aumentava bastante antes de sua chegada a uma cidade, já que convergiam devotos de outros centros. Todos iam saudá-lo no aeroporto, exceto um punhado de discípulos, a devota que preparava a refeição de Prabhupada, os rapazes que assentavam as últimas peças de cerâmica em seu quarto ou trabalhavam no carro de festival do carro do Senhor Jagannatha, no carro do Senhor Jagannatha, Bima. Só os devotos básicos ficavam no templo. Nos aeroportos, Srila Prabhupada já se acostumara a ver bastante fanfarra, o estardalhaço rítmico dos símbolos de mão, a bateria de tambores e o coro de 100 ou mais devotos felizes cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele só objetava se eles se tornavam selvagens ou inconvenientes. De outro modo, como representante de Deus, Krishna ficava satisfeito de ver uma recepção entusiástica, aceitando flores e reverências como um vice-rei aceita homenagens em nome do rei. Por sua graça, o louvor e a adoração eram diretamente ofertados a Deus, Krishna. Assim sendo, como em quase todas as recepções em aeroportos, vou ler de novo, tem vírgula. Assim sendo, como em quase todas as recepções em aeroportos, Srila Prabhupada ficou satisfeito ao embarcar na Filadélfia.
Com olhares amorosos, ele reconhecia os rostos familiares de seus filhos e filhas transcendentais. Devotos adiantavam-se para colocar guirlandas de flores ao redor de seu pescoço, e os repórteres também adiantavam-se com câmeras fotográficas, microfones e blocos para anotações. Embora não tivessem vindo para oferecer louvor devocional a Prabhupada, eles também pareciam servi-lo ao lhe proporcionarem a oportunidade de pregar. Uma repórter perguntou: ouve-se dizer que o movimento Hare Krishna é o que certas pessoas consideram um movimento sexista ou racista, pois os devotos ou escrituras védicas definem determinadas propensões das mulheres ou dos negros. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Ela falara rapidamente e Brahmananda repetiu para Srila Prabhupada. Ela diz que o Senhor confere papéis inferiores às mulheres e aos negros. E Prabhupada fala: conferimos papéis iguais transcendentalmente. Materialmente ao homem que serve... Tá, tem uma vírgula aqui. Materialmente ao homem que serve e o homem que é servido. Como você pode evitar isso? Você acha que todos podem ser servidos sem ninguém que os sirva? Materialmente? Do ponto de vista material temos o pai, o filho, o amo, o servo, o homem, a mulher. Como você pode impedir isto? Porém, do ponto de vista transcendental, todos eles são iguais. O mesmo tema e os mesmos desafios de Chicago eram retomados. E um repórter pergunta: então, o que está acontecendo materialmente não é importante? E Prabhupada fala: materialmente há distinções. Porém, quando você chega à plataforma transcendental, quando você aprende a perceber a alma transcendental dentro de tudo, aí está a igualdade. Você está usando uma blusa vermelha e eu estou vestido de outra maneira. Sempre há esta diferença, mas existem tantos homens e tantas mulheres, e eles se vestem de maneiras diferentes. Você não pode dizer que eles são todos iguais pela roupa que vestem, mas por baixo da roupa, as entidades vivas, estas, são iguais. Fazemos esta distinção materialmente, mas não transcendentalmente. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta, disse outro repórter. O que é isso que o Senhor está proporcionando que provoca tanta emoção nessas pessoas? E Prabhupada fala: é porque eles estão sendo educados transcendentalmente. Estamos acima da plataforma material. Portanto, não fazemos distinção alguma entre americanos, indianos, negros, brancos. Não fazemos semelhante distinção. Todos são servos de Deus, Krishna. Você me entende? Outro repórter mencionou a existência de muitos gurus e perguntou por que Prabhupada achava que seus ensinamentos eram a verdade. E Prabhupada responde: porque falamos a verdade. Não estamos aqui para enganar ninguém, nem dizemos eu sou Deus. Conhecemos nossa posição verdadeira. Deus é grande e nós todos somos seus servos. A pergunta fora feita com a típica atitude de questionamento irreverente dos repórteres, mas Prabhupada replicava com sobriedade, refletindo-se em sua própria posição em relação a Deus, Krishna. Como posso dizer que sou Deus? Perguntou ele, e abaixou a cabeça. Não tapeamos ninguém, dizemos a pura verdade, por isso ela agrada. Se o que digo é uma farsa, isto poderá surtir efeito por algum tempo, mas não perdurará. E um repórter pergunta: a celebração de vocês é amanhã? Em que consistirá esta celebração? E Prabhupada pergunta: celebração? Trata-se de recordar Deus, Krishna, o Senhor Supremo. Ele visitou Kurukshetra, um local na Índia, na companhia de seu irmão e sua irmã. Assim, em memória a esta visita, observamos este festival de carros.
Srila Prabhupada entrou numa limusine alugada, juntamente com Kirtanananda Swami, Brahmananda Swami e Ravindra Swarupa, o presidente do templo da Filadélfia. Então, novamente, levantou-se a mesma questão. Disse Prabhupada. Desculpem. Tá, Bimala, tem vir, vou prestar atenção. Então, novamente levantou-se a mesma questão, disse Prabhupada. A resposta foi satisfatória? Sim, bastante satisfatória, disse Brahmananda. E Prabhupada fala, materialmente há distinções. Você se veste de uma maneira e eu me visto de outra, mas no nível transcendental não fazemos distinções. Olhando para o assento traseiro, o motorista disse, se o senhor quiser ligar o ar-condicionado, basta apertar o botão a seu lado direito. Podemos ligar o ar-condicionado, Srila Prabhupada, disse Brahmananda. Tudo bem, disse Prabhupada, mas a condição do céu é melhor. E eles abriram as janelas. Prabhupada recordou já ter estado 2 vezes na Filadélfia. Em 1969 viera de Nova York com alguns devotos para dar uma palestra na Universidade de Temple. E antes, em 1965, após sair de Butler, Pensilvânia, viera à universidade local, encontrar-se com o professor Norman Brown. Ravindra Swarupa disse que fora estudante da Universidade de Temple e matriculara-se na turma de Swami Nikhilananda, um ano após a palestra de Srila Prabhupada. Ravindra Swarupa comenta, os estudantes lembravam-se do Senhor. Eles contaram-me que o Senhor perguntara a Swami Nikhilananda, então, o Senhor estuda o Vedanta? Mas o que é Vedanta? E ninguém sabia. Então o Senhor disse que Veda significa conhecimento e Anta, meta. Logo, Vedanta significa a meta do conhecimento, e tal meta é Deus, Krishna. Eles nunca tinham ouvido isso antes, muito embora já tivessem assistido a muitas aulas do curso de Vedanta. Prabhupada fala, aí está a dificuldade. Há muitas pessoas tolas assumindo o papel de líderes. Uma pessoa sem conhecimento algum assume o papel de professor. Vejam só, alguém não sabe o que é Vedanta e está lendo o Vedanta. É uma verdade muito simples. Veda significa conhecimento e Anta, meta. Tem que haver uma meta final, mas no processo moderno caminha-se ilimitadamente numa estrada que nunca chega ao fim, não é mesmo? O que você acha? E Ravindra Swarupa fala, sim, é verdade, não se chega a conclusão alguma. E eles passaram por um grande depósito de ferro velho cheio de automóveis despedaçados. Carro, disse Prabhupada. E Kirtanananda fala, esta é a meta do conhecimento deles, um monte de sucata. E Prabhupada, sim, eles passam o tempo quebrando e construindo, isto é tudo. Eles não indagam, por que quebrar e construir? Por que não algo permanente? Não lhes ocorre tal questionamento e eles não conseguem encontrar a saída. Pensam que sua natureza é quebrar e construir, mas nós temos informação de outra natureza, onde não se quebra nem se constrói, é permanente. Mas eles não conseguem acreditar na existência de tal coisa. Nós temos esta informação para dar, como manter-se eterno. Esta é a maior dádiva que se pode oferecer à sociedade humana. O homem deseja viver eternamente, mas não sabe como viver eternamente. Desperdiça sua energia construindo arranha-céus, mas não leva muito a sério a construção de seu corpo eterno. Falamos disto em nossas reuniões em toda parte, mas eles não têm cérebro para compreender. Eles percorreram as curvas bem fechadas ao longo da margem do rio Schuylkill ou coisa parecida, e ao passarem pelo Parque Fairmont, os devotos disseram a Prabhupada que o parque era lindo, era um lindo bosque de 1000 acres.
Prabhupada perguntou a Kirtanananda Swami qual era a distância até Nova Vrindavana e eles puseram-se a conversar. Tendo Prabhupada perguntado sobre os devotos casados de lá, Kirtanananda replicou: estão se desenvolvendo casais muito bons em Nova Vrindavana, ótimas famílias. Isso é essencial, disse Prabhupada. A vida familiar pacífica também é necessária. O centro da ISKCON era numa casa de 2 andares. A sala do templo Hare Krishna estava apinhada de devotos e outros ocupavam o corredor, todos se esforçando para ver Prabhupada entrando no templo. Agradeço-lhes muito por sua amável recepção, disse Srila Prabhupada de seu assento. Os repórteres perguntaram-me por que fazemos distinção entre homens e mulheres, negros e brancos. Porém, não fazemos semelhante distinção. Srila Prabhupada explicou, eu já vi pessoalmente aqui, Bimala, na internet, também pessoalmente, já vi 3 mestres espirituais usando o corpo negro, né? Corpo negro. Os negros, vocês discriminam os negros, imagine, né? Tem, que eu já vi, tá? Fora os que eu não vi, já tem 3 mestres espirituais negros na ISKCON, na consciência de Deus, Krishna. A posição máxima que alguém atinge na sociedade da ISKCON, Hare Krishna. E não é por causa de cota não, é por qualificação. Esse negócio de cota não funciona, pelo menos espiritualmente não, né? O cara tem que ter qualificação, não adianta ter pose, papo furado, empossado, não, tem que ter qualificação. Tá, já parei de falar. Porém, não fazemos semelhante distinção. Srila Prabhupada explicou que a tentativa de tornar todos igualmente materialmente falando sempre seria um fracasso, assim como a tentativa de unificar das Nações Unidas foi um fracasso. É um fracasso, as Nações Unidas é um fracasso, foi um fracasso e é um fracasso e vai continuar um fracasso. O Bhagavad Gita afirma que a pessoa equânime reconhece as diferenças entre os corpos, mas vê a igualdade transcendental de todos os seres. Srila Prabhupada prosseguiu: se fazemos distinção injusta entre homem e mulher, ou entre negro e branco, então como é possível que estejamos todos desfrutando juntos em nosso templo Hare Krishna? Porque na realidade somos iguais na plataforma transcendental. Não dizemos que por ser uma mulher, uma pessoa não pode ser iniciada, ou você é negro, por isso não pode se tornar meu discípulo. Não, todos são bem-vindos. Para que nos compreendam mal, para que não nos compreendam, é que eu estava pensando aqui, Bímola. Não vou nem falar nada, porque vai dar pano para manga. Mas os verdadeiros devotos de Deus não discriminam nada nem ninguém. Para que não nos compreendam mal, podemos divulgar uma declaração onde afirmaremos que se alguém quiser ver todos em nível de igualdade, ou tratar todos igualmente, então terá de atingir a plataforma transcendental consciente de Deus, Krishna. Materialmente isto não é possível, mas a meta deve ser uma só. A atitude artificial de não fazer distinção jamais perdura. Vejam o caso de seu país. Os negros e os brancos têm os mesmos direitos, mas por que às vezes a luta racial entre eles? É na teoria, né? Na teoria é assim, né? Mas na prática, vira e mexe, tem luta racial entre eles. E aqui Prabhupada está falando dos Estados Unidos, né, Bimala? Acho que é Boston, né, que ele está, não é? Em Boston. Com certeza Estados Unidos. Vejam só o caso de seu país. Os negros e os brancos têm os mesmos direitos, mas por que às vezes a luta racial entre eles? Porque assim são as coisas na plataforma material.
Sustentamos que atingindo a plataforma transcendental será possível experimentarmos esta igualdade. Pode-se ver isto na prática. Enquanto cantamos e dançamos Hare Krishna, aqui a criança dança, o pai dança, o negro dança, o branco dança, o jovem dança, o velho dança. Vocês podem ver isso na prática, todos estão dançando. E não é dança artificial, nem coisa de cachorro, isto é êxtase transcendental. Após a sua palestra, Prabhupada perguntou se havia perguntas. Ravinda Swarupa comenta: qual é a melhor maneira de lidar com o ceticismo? E Prabhupada fala: ceticismo? Patifismo! E os devotos riem. Não queremos lidar com o patifismo. Vamos lidar com o bom senso. Ceticismo, 3 pontinhos. Eles não creem em nada. Tudo é falso. Tamanha é a frustração que eles acham que tudo é falso. Não vamos lidar com tais homens. De que adianta? Isso não é ceticismo. Que é esse ceticismo? E Ravindra Swarupa fala: frustração, nada mais. E Prabhupada fala: então, por que tanta frustração? Dizemos que todos devem vir à plataforma transcendental, onde poderão ser felizes. Queremos libertá-los da plataforma da frustração. Às vezes, alguém comete suicídio por estar muito frustrado. Nós dizemos: por que você está frustrado? Venha à plataforma transcendental e seja feliz. Portanto, não aceitaremos a filosofia do ceticismo, mas queremos salvar as pessoas de sua condição caída. Esta é a nossa missão. A entidade viva, a alma transcendental é feliz por natureza. Não há necessidade de desapontamento. Vejam só as fotos de Krishna, como eles estão felizes. As vaqueirinhas são felizes, os vaqueirinhos são felizes. Krishna é feliz, pura felicidade. Onde está a frustração? Então atinja esta plataforma que você também será feliz. Venha com Deus, Krishna, venha e dance com Krishna, coma com Krishna. É esta a informação que temos para dar. Por que tanta frustração? Venha com Deus, Krishna. Por isso, o próprio Krishna vem para mostrar como ele é feliz em Vrindavana, e ele nos convida: vinde a mim. E Prabhupada continuou a sua descrição estática da felicidade em consciência de Deus. Krishna depois concluiu: está certo. Muitas vozes responderam em uníssono: sim. Não havia frustração nem ceticismo na presença de Srila Prabhupada. Prabhupada viera a Filadélfia principalmente para participar do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. A partir de 1970, com os primeiros festivais bem simples, os devotos vinham promovendo o Festival de Carros do Senhor Jagannatha na Filadélfia. No primeiro festival, os devotos levaram pequenas formas de Deus em procissão numa caixa de charutos decorada. Eles colocaram as deidades sobre um altar às margens do rio Iskukil, ou coisa parecida, e fizeram um canto e dança público de Hare Krishna enquanto as pessoas faziam piquenique e tomavam sol. O festival do ano seguinte foi um pouco maior, com deidades de 30 centímetros desfilando num palanquim. Este ainda não foi um festival muito ambicioso, mas Srila Prabhupada escrevera algo elogiando o evento. Estou muito contente de saber que vocês realizaram com sucesso o Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Ano que vem vocês podem realizar a cerimônia regular com o carro, como estamos fazendo em São Francisco e em Londres. Isto será ótimo. Não importa que seja construído um carro pequeno, mas realizem o seu festival. Ravinda Swarupa tornara-se presidente do templo logo depois de chegar a carta de Prabhupada e resolvera ter um verdadeiro carro do Senhor Jagannatha para 1972. Resolvera fazer um carro verdadeiro, para o Senhor Jagannatha. Os devotos assim o fizeram, um pequeno carro, mas um carro puxado em procissão rumo ao Washington Square Park. Já em 1973 eles construíram um grande carro e vieram devotos de outras cidades para ajudar no festival. Novamente Srila Prabhupada respondeu:
No festival de carros do Senhor Jagannatha deve haver 1 ou 3 carros. Gostei muito da notícia de que uma estação de televisão está interessada em fazer um programa especial sobre o festival de carros do Senhor Jagannatha. Estes festivais são bons para mostrar às pessoas em geral que a consciência de Deus, Krishna, é o verdadeiro divertimento. Tudo o mais é simplesmente artificial. Seus planos para o festival de carros do Senhor Jagannatha são ótimos. No verão de 1974, Ravindra Swarupa escrevera a Prabhupada, descrevendo-lhe as atividades de preparação da Filadélfia, e enviara-lhe fotos das deidades de Jagannatha, e Srila Prabhupada ficara comovido com as fotos. Desejo agradecer-lhe 100 vezes pela maneira excelente com que você está adorando a deidade aí, como posso constatar pelas fotografias coloridas que você me enviou. Desde a minha infância eu também adorava o Senhor Jagannatha. Aos 6 anos ganhei de meu pai um carro com o qual eu realizava o festival de carros do Senhor Jagannatha pela vizinhança. Agora, no mundo ocidental, vejo vocês adorando o Senhor Jagannatha com muito esplendor, o que me agrada bastante. Agradeço-lhe novamente pela maneira com que você está conduzindo a adoração à deidade no templo da Filadélfia. Quanto à cerimônia de carros do Senhor Jagannatha, continue realizando-a, que eu comparecerei aí no ano que vem. Mas continue promovendo uma cerimônia esplêndida para o povo da cidade. Estou certo de que será um sucesso. Em 1975, Srila Prabhupada escrevera de Denver, garantindo aos devotos da Filadélfia: sim, estarei chegando aí sexta-feira de manhã, dia 11 de julho de 1975, proveniente de Chicago. Espero realmente poder encontrar-me com os professores. Logo, quando os devotos de Chicago tentaram convencer Prabhupada a ficar e participar do festival deles, programado para a mesma época que o da Filadélfia, ele recusara. Logo após a chegada de Srila Prabhupada começou a chover, sexta e sábado o dia inteiro. Quando chegou o momento da caminhada matinal de Prabhupada e a chuva ainda caía, ele disse: bem, hoje farei minha caminhada de carro. Entretanto, no carro com alguns de seus renunciados e membros do GBC, ele foi dar o seu passeio pelo Fairmount Park. Continuou a chover no sábado até o momento do desfile de carros do Senhor Jagannatha. O desfile principiaria no Independence Mall, desceria pela rua Walnut em direção a Broad, circundaria o prédio da prefeitura e terminaria na rampa gramada atrás do Museu de Arte da Filadélfia. Vou ler de novo. Tem palavras difíceis aqui, em inglês. O desfile principiaria no Independence Mall, desceria pela rua Walnut em direção a Broad, circundaria o prédio da prefeitura e terminaria na rampa gramada atrás do Museu de Arte da Filadélfia. Prabhupada foi de carro até o centro da cidade, onde encontraria o carro do Senhor Jagannatha no meio do caminho da procissão. A chuva parara, mas nuvens negras ainda pairavam no céu, ameaçando o êxito do evento. Majestosamente, o grande carro de 4 metros de altura seguia pela rua Walnut. Ao chegar a 11th Street, Srila Prabhupada havia saído do seu carro a 2 quadras de distância e caminhava em direção ao Senhor Jagannatha. Um grande grupo de devotos rodeava Prabhupada e os devotos no carro podiam vê-lo aproximando-se. Os 2 grupos juntaram-se e o canto e dança público de Hare Krishna acendeu-se. Parado agora diante do carro, Srila Prabhupada ajoelhou-se e tocou a rua com a sua cabeça em reverências ao Senhor Jagannatha. Aquele carro era o melhor até então, disse Prabhupada. Ele gostou especialmente das rodas grandes e fortes, lindamente decoradas.
Pensei que era ponto, mas não uma vírgula. O livro já está gasto de tanto que a gente leu já. Aquele carro era o melhor até então, disse Prabhupada. Ele gostou especialmente das rodas grandes e fortes, lindamente decoradas com pequenos espelhos redondos com formato de diamantes. Subindo ao carro, ele sentou-se debaixo das deidades e pela primeira vez em dias, as nuvens se esvaíram para dar lugar ao sol. Claro, né? O festival do manda-chuva. Agora começavam a aparecer pessoas dos escritórios e das lojas, enfileiravam-se pelas calçadas e saíam à rua para juntarem-se à procissão. Enquanto o carro circundava a prefeitura, o som do canto dos devotos amplificou-se ecoando nos prédios altos. Aquela era a maior multidão jamais reunida para um festival de carros na Filadélfia. Fundamentalistas cristãos, importunos, munidos de grandes bandeiras e com dizeres: seja esperto, salve-se, e arrependa-se ou será queimado no fogo do inferno, passaram despercebidos entre a grande multidão e o canto e dança público de Hare Krishna estrondoso. Em certo ponto, quando Srila Prabhupada parecia particularmente satisfeito, um devoto presente no carro aproximou-se de Srila Prabhupada e perguntou o que ele estava achando do festival. E Prabhupada replicou, afirmando que finalmente os devotos de Deus americanos pareciam ter se firmado no Ocidente. No parque atrás do Museu de Arte, uma pequena multidão aguardava. Srila Prabhupada tomou o seu assento no palco, arrumou o microfone e começou a sua palestra. Senhoras e senhores, antes de mais nada, desejo agradecer aos habitantes desta grande cidade, Filadélfia. Vocês foram muito gentis e entusiásticos ao participarem deste movimento Hare Krishna, de modo que lhes fico muito agradecido. Estou especialmente agradecido aos rapazes e moças americanos que me ajudam tanto a propagar este movimento Hare Krishna nos países ocidentais. Prabhupada explicou que todas as entidades vivas são eternas, mas, tendo nascido em corpos materiais, sujeitam-se às inconveniências de nascimento, morte, doença e velhice. Sob a forma humana, a alma pode escolher voltar ao mundo transcendental ou sofrer nascimento após nascimento no mundo material. Mas por que deveríamos permanecer neste corpo material e submeter-nos à repetição de mudanças de corpos? Perguntou Prabhupada. Obtenhamos nosso corpo original transcendental, isto é necessário, isto é inteligente. Prabhupada explicou a ciência de cantar Hare Krishna e convidou todos a experimentá-la. Não cobramos nada por este mantra, Hare Krishna, disse ele. Cantamos Hare Krishna em toda parte, como vocês viram neste festival de carros do Senhor Jagannatha. Nosso único método é cantar Hare Krishna, Hare Rama. E milhares de pessoas estão seguindo, pelo simples fato de cantarem o mantra Hare Krishna. Assim, vocês podem entender qual é a potência deste mantra Hare Krishna. Não lhes pagamos nada, senhoras e senhores, para que nos seguissem. Tudo o que fizemos foi cantar Hare Krishna. Portanto, este mantra Hare Krishna é muito potente. Vocês nunca se sentirão cansados se cantarem Hare Krishna. Constatem na prática. Cantem Hare Krishna 24 horas sem parar, que ainda assim não se sentirão cansados. Por isso se diz que Golokera Premadana, a vibração deste canto provém do mundo transcendental, tá vendo? Não é mais uma religião inventada no mundo material. Essa religião Hare Krishna é importada da morada eterna de Deus. É a única que existia antes da criação do mundo e é a única que vai existir depois que toda a criação material for destruída. Porque é a religião eterna da alma. Srila Prabhupada falou sobre o significado interno do festival de carros do Senhor Jagannatha. O encontro de Radharani com Krishna em Kurukshetra, onde ela tenta trazê-lo de volta a Vrindavana. É um sentimento muito estático, disse ele.
Os devotos que são avançados podem desfrutar este sentimento. Concluindo sua palestra, ele convidou todos a conhecerem a literatura consciente de Deus, Krishna, e tentarem compreendê-la. Os devotos haviam preparado 200 quilos de doce halava. 200 quilos, Bimala. E muitos legumes, doces e ponche de frutas que foram servidos com muita eficiência para a multidão. Prabhupada ficou satisfeito com tudo e voltou para casa, enquanto os devotos continuaram até o pôr do sol, banqueteando, cantando e acolhendo milhares de participantes do festival Hare Krishna. No dia após o festival de carros do Senhor Jagannatha, Srila Prabhupada recebeu uma sala lotada de pessoas, incluindo 2 repórteres e vários pais de seus discípulos. As repórteres eram Sandy Nixon, escritora freelance, e a senhorita Jones, do Philadelphia Inquirer, a mesma moça que falara com Srila Prabhupada no aeroporto. Ao ver as contas do rosário Hare Krishna ao redor do pescoço de Sandy Nixon, Prabhupada disse: ela é uma devota, ela estava cantando Hare Krishna. E Sandy Nixon disse estar escrevendo um livro sobre mestres populares. E tinha cerca de 15 perguntas a fazer para Srila Prabhupada. Farei perguntas ao Senhor, disse ela, e talvez eu mesma seja capaz de responder a maioria delas. E Srila Prabhupada pareceu gostar dela, talvez só porque ela usava o rosário no pescoço. Mas alguns devotos retraíram-se ao ouvi-la dizer que já sabia as respostas para as perguntas que estava para fazer. Como desenvolveu-se a consciência de Deus, Krishna? Perguntou Sandy Nixon. A consciência de Deus, Krishna, já existe no fundo do coração de todos, replicou Srila Prabhupada. Você deve ter visto como durante toda a procissão eles cantavam e dançavam Hare Krishna em êxtase. Acaso você acha que isso é artificial? Não. Artificialmente ninguém pode cantar e dançar Hare Krishna por horas a fio. Isto caracteriza o despertar da consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada respondia paciente e cuidadosamente a cada pergunta sobre Cristo, sobre gurus, sobre a vida diária dos devotos. Enquanto discutia os males de uma sociedade ateísta, ele mencionou a matança de vacas. É um animal inocente, disse ele, só faz comer a grama dada por Deus e fornecer leite. O leite é suficiente como alimento. E a gratidão qual é? Cortam-lhe o pescoço. Isto é civilização? O que você me diz disto? Concordo inteiramente, replicou Sandy. Eu queria que o Senhor dissesse estas coisas no meu lugar. Evidentemente faço-lhe estas perguntas pensando nas outras pessoas que não compreendem a consciência de Deus, Krishna. Novamente os devotos ficaram desconfiados. O fato de Prabhupada nem sempre reagir à atitude ou insinuação de uma pessoa não significava que ele não percebia as coisas. Às vezes ele preferia não imiscuir-se com uma determinada expressão ou reagir a uma determinada tolice, como a pretensão de Sandy Nixon de ser perita em consciência de Deus, Krishna. E era comum ele simplesmente ignorar a conversa trivial ou filosofia mundana de alguém. No entanto, estava sempre em contato com todo aquele com quem conversava, visando o verdadeiro interesse próprio daquela pessoa. Ele sabia que Sandy Nixon não conhecia as respostas às perguntas que fazia e podia compreender que ela não indagava como um discípulo submisso, a despeito das contas do rosário no pescoço ora sumidas. Não obstante, ele foi compassivo, respondendo para iluminar tanto a ela quanto aos leitores dela. Sandy Nixon lançou-se adiante. O que o senhor acha da liberação feminina? Deixa eu tomar. Esse era o ponto, né, que estava em voga.
E Prabhupada permaneceu calado e um devoto repetiu: ela deseja saber a sua opinião sobre a liberação feminina. O que o senhor sente a este respeito? Eu não quero falar disso, disse Prabhupada. Por que 3 pontinhos? A expressão séria de Srila Prabhupada transformou-se lentamente num sorriso e ele então deu uma gargalhada e todos riram. Os seus comentários de Chicago ficaram famosos. Por um lado, ele não queria despertar outra polêmica, porém pretendia esclarecer o assunto. E ele continuou: já que você perguntou, devo explicar que as mulheres tolas estão sendo enganadas pelos homens inteligentes. Em seu país a mulher tem liberdade. Liberdade significa ter os mesmos direitos, não é assim? Homem e mulher têm os mesmos direitos. E Sandy Nixon respondeu: eles estão tentando chegar lá. E Prabhupada: certo, tentando. Mas vocês mulheres, vocês não percebem que com estes ditos direitos iguais, os homens estão enganando as mulheres? Se não, vejamos, um homem e uma mulher se encontram, se apaixonam um pelo outro, aí fazem sexo e a mulher fica grávida e o homem vai embora. A pobre mulher acaba tendo que cuidar do filho e pedir esmola ao governo. Por favor, dê-me dinheiro. Esta é a independência de vocês. Vocês podem afirmar que isto é independência? Ou então a mulher tenta matar a criança? Vocês acham que esta independência é saudável? Qual é a sua resposta? E Srila Prabhupada olhou desafiadoramente para as 2 mulheres. Elas haviam feito suas perguntas, agora era ele quem perguntava. E a senhorita Jones fala: o senhor quer saber se eu mataria ou não uma criança? É esta a sua pergunta? E Prabhupada: sim, é o que elas fazem, aborto. E a senhorita Jones fala: bem, a escolha é da mulher. E Prabhupada fala: você escolhe matar o seu filho? Será que esta é uma escolha sensata? E a Sandy Nixon fala: é o pior crime que alguém poderia cometer. E Prabhupada, para a senhora Jones, fala: você acha que isto é um bom negócio? E a senhorita Jones fala: acho que é um assunto muito complicado. E Prabhupada fala: é por isso que eu digo que eles estão enganando vocês em nome de independência. Você ainda não compreendeu isto? Eles a estão enganando e você fica pensando que é independente. E a Sandy Nixon fala: elas se esqueceram da responsabilidade que a liberdade acarreta. De Prabhupada: sim, eles não assumem a responsabilidade, eles vão embora, desfrutam e vão embora, e a mulher tem que assumir a responsabilidade, ou mata a criança, ou mantém esmolando. Vocês acham que esmolar é bom? Na Índia, apesar de serem muito pobres, ainda assim, elas não se tornam independentes, permanecem sob os cuidados do esposo, que assume toda a responsabilidade. Assim, a mulher não tem que matar o seu filho, nem precisa esmolar para mantê-lo. Então, qual das 2 é independente? A que se mantém sob os cuidados do esposo ou a que é livre e é desfrutada por todos? Não existe liberdade, mas mesmo assim elas pensam que têm liberdade. Isto quer dizer que, sob qualquer que seja o pretexto, os homens estão enganando as mulheres. Assim, em nome da independência, elas concordaram em ser enganadas por outra classe. Esta é a situação. Prabhupada explicou que o movimento da consciência de Deus, Krishna, tinha o maior respeito pelas mulheres, mas para protegê-las desta exploração pelo homem, disse ele, ensinamos como elas devem agir. Case-se, estabeleça-se, não ande por aí independentemente. Assim as ensinamos. Mas no que diz respeito à consciência de Deus, Krishna, distribuímos-la igualmente, não discriminamos. Você é uma mulher menos inteligente ou mais inteligente e por isso não pode vir. Não dizemos isso. Acolhemos a mulher, o homem, o pobre, o rico, todos.
Isto porque nesta plataforma de consciência de Deus, Krishna, há igualdade. Isto é igualdade. Em seguida, a senhorita Jones pôs-se a fazer perguntas. Desde a chegada de Srila Prabhupada a Chicago, ela viera observando o que considerava ser a excessiva opulência material de Prabhupada. O Senhor diz que é muito pequeno, começou ela, e que não é Deus. Ainda assim, sendo eu uma leiga, parece-me que os devotos tratam-no como se o Senhor fosse Deus. E Prabhupada responde, sim, este é o dever dos devotos. Veja o exemplo de um oficial do governo. Pessoalmente ele não é muito importante, mas enquanto cumprir a ordem do governo deve-se respeitá-lo como se respeita o próprio governo. Este é o método. Mesmo um policial comum tem que ser respeitado, pois ele é um homem do governo, mas isso não significa que ele é respeitado. Se tal homem pensar, agora sou o governo, o povo me respeita, então será um tolo. Porém, dita a etiqueta que se deve prestar respeito ao homem do governo, como se presta ao governo. E a senhorita Jones fala, e quanto às muitas e belas coisas materiais que os devotos lhe trazem? Por exemplo, quando o senhor saiu do aeroporto, uma tremenda limusine o aguardava. Como entender isto? E Prabhupada fala, isto os ensina a ter respeito. Se você respeita um homem do governo como sendo o governo, então deve tratá-lo à altura. Se você respeita o mestre espiritual como sendo Deus, então deve oferecer-lhe o respeito que ofereceria a Deus. Se não, de que outra maneira pode alguém me tratar como Deus? Só na imaginação? Não, na ação também. E a senhorita Jones diz, perdão, que foi que o Senhor disse? E Prabhupada fala, se o mestre espiritual é tratado como Deus, então o devoto deve mostrar na prática como o está tratando como Deus. Deus viaja num carro de ouro, logo, caso se ofereça ao mestre espiritual um carro comum, isto ainda não é suficiente, pois ele deve ser tratado como se fosse Deus. O que significa este carro para Deus? Os devotos riram ao ouvirem a ousada lógica de Prabhupada. Eles nunca haviam pensado muito bem nisso. Se o mestre espiritual é o representante de Deus, por que então sofismar se lhe é oferecido um mero Cadillac deste mundo material? E Prabhupada fala, posso continuar, Bima? Só isso não basta? Se Deus viesse à sua casa, você lhe traria um carro comum ou providenciaria um carro de ouro? Você diz que eles me oferecem um tremendo carro, mas eu digo que isto não é suficiente. Eles ainda estão longe de tratá-lo como Deus. Seja prática. A senhorita Jones, não achou aquilo engraçado. Ela tinha outra pergunta. Suas perguntas tornaram-se mais desafiadoras. Prabhupada explicou-lhe que ela precisava ter visão transcendental para poder julgar as coisas na perspectiva correta. Mas se você não tem visão, o fato de eles me oferecerem um carro bonito a deixa invejosa. Portanto, treine os seus olhos para ver. Um cego não pode ver. Cuide de seus olhos e aí poderá ver. A senhorita Jones tinha mais uma pergunta. Segundo ela, uma das coisas mais difíceis de entender na consciência de Deus, Krishna, eram as formas de Deus no altar. Como alguém criado no Ocidente podia aceitar que as formas de Deus representam Deus? Primeiro, Srila Prabhupada explicou que a alma transcendental dentro do corpo era o verdadeiro eu. Portanto, assim como você não pode ver o Espírito, também não pode ver o Espírito Supremo, Deus, Krishna. Mas para mostrar-lhe sua bondade, ele aparece como se fosse de madeira ou pedra, de modo que você possa vê-lo. As duas repórteres, não tendo mais perguntas, agradeceram a Prabhupada,
que então voltou a sua atenção para as outras pessoas presentes. Quando o pai de um dos devotos mencionou que pessoalmente não professava religião alguma, Srila Prabhupada replicou de maneira indireta que por isso o pai era um tolo. O homem admitiu isto. No entanto, a mãe tinha mais inclinação espiritual e Prabhupada a elogiou, afirmando que o filho herda os traços da mãe. Outro convidado tomou a palavra. Swami, será que o senhor poderia orar por mim? Estou orando por todos, replicou Prabhupada suavemente. Esta é a minha missão. Eu não viria aqui se não fosse por isso. Uma mulher dirigiu-se a Prabhupada. Como mãe, também desejo agradecer-lhe. Minha filha Joy encontrou a consciência de Deus, Krishna. Ela receberá sua iniciação amanhã. E Prabhupada fala: recomendamos o mesmo aos demais. Todo americano deve ser iniciado. Esta é a nossa recomendação. Quanto mais cedo vocês aceitarem esta proposta, melhor será para vocês. Conhecer Deus e amá-lo. Onde está a dificuldade? Alguns estão interessados e outros, por que não? E Prabhupada novamente olhou para o pai que afirmara não ter religião. Seu filho está interessado, disse ele. Por que o pai não está? Qual é a razão? Assim prosseguiu a audiência noturna até que, após algumas horas, Prabhupada o encerrou e distribuiu o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Ao sair o último convidado, várias devotas perguntaram a Prabhupada sobre a verdadeira posição de suas discípulas, e ele sorriu. Quando uma mulher se torna consciente de Deus, Krishna, disse ele, o seu cérebro cresce automaticamente, e os devotos riram. Enquanto ele sorria, os seus devotos puderam compreendê-lo perfeitamente. Todo aquele que se torna devoto, homem ou mulher, ficava mais inteligente. Por ser transcendental a questão dos direitos do homem e da mulher, Prabhupada via, além da designação do corpo, ele sabia que o critério para se julgar a inteligência de uma pessoa não era material, sexo, raça ou nacionalidade, mas se baseava no desejo de vida transcendental dessa pessoa. Uma devota fez outra pergunta a Prabhupada sobre a posição das mulheres e ele replicou: é claro que você não é uma mulher, você é uma devota de Deus. Srila Prabhupada concordou em receber vários professores conhecidos de Ravindra Swarupa. Tendo recebido seu bacharelado em filosofia da Universidade da Pensilvânia e seu mestrado na Universidade de Temple, Ravindra Swarupa agora tentava obter o seu PhD de Temple. Ele chegara a abandonar os estudos acadêmicos como parte do mundo de Maya e passar a dedicar-se totalmente à consciência de Deus, Krishna. Mas Prabhupada o encorajara a voltar aos estudos para obter outro diploma. Aí tem gente que nunca estudou e quis estudar, né, Bíblia? Não tem natureza para estudo, nunca estudou e quer estudar. Aí é Maia, né? Agora, se você estuda, tem a natureza de estudante e usa isso para Deus, é perfeito, né? É por isso que tem que ter um mestre espiritual para orientar, né, Bímola? Orientar quem deve fazer o quê. Na verdade, ocupar, né? Ocupar os dons que as pessoas têm para satisfazer Deus. Durante sua estada na Filadélfia, Srila Prabhupada pronunciara-se contra o processo de raciocínio indutivo. Em uma caminhada matinal, Ravindra Swarupa dissera: Prabhupada, a mesma crítica que o senhor acaba de fazer à indução, John Stuart Mill e Bertrand Russell também fizeram, mas eles se tornaram céticos. Por isso eles dizem que não há conhecimento em absoluto. Aí está outro disparate, explicara Srila Prabhupada. Isso também é especulação.
Eu fracassei, logo não existe conhecimento. O Dr. Yogesh Patel, indiano de nascimento, erudito em budismo e hinduísmo e impersonalismo, mas formado no Ocidente, lecionava no Departamento de Religião da Universidade de Temple. Na companhia de 2 estudantes graduados, o Dr. Patel apareceu certa tarde, enquanto o Srila Prabhupada conversava em seu quarto com vários de seus discípulos. E Ravindra Swarupa fez as apresentações. Prabhupada fala: então, o senhor está ensinando o hinduísmo? E o Dr. Patel: sim. E Prabhupada fala: o que é este hinduísmo? E o Dr. Patel fala: não sei, diga-me o senhor o que é hinduísmo. E Prabhupada fala: o senhor não sabe? O senhor está ensinando o hinduísmo e não sabe o que é? Este é o nosso Dr. Swarupa Damodara. Ele também é PhD. Vamos pedir a opinião dele sobre isto. Virando-se para Swarupa Damodara, ele pergunta: o que você acha disso? Ele está ensinando algo, mas não sabe o que é. E Swarupa Damodara fala: enganador, Srila Prabhupada, isso se chama enganação. E Prabhupada fala: então, o senhor ouviu esse julgamento? O senhor é um enganador. E o Dr. Patel ficou irritado e levantou a voz para Srila Prabhupada. O professor e Srila Prabhupada em seguida entraram no campo de batalha. E o Dr. Patel falou: ensine-me então. Se digo que não sei o que é religião, então me ensine. E Srila Prabhupada fala: o mestre espiritual não é seu criado. Primeiro raspe a cabeça como meus alunos e depois passo a lhe ensinar. Você tem que prestar suas reverências e render-se ao mestre espiritual. Então ele revelar-lhe-á a verdade. E o Dr. Patel replicou que tinha oferecido suas reverências a Prabhupada assim que entrou no recinto. E Prabhupada fala: então, minha primeira instrução é: pare de enganar os outros. A essa altura, tanto o Srila Prabhupada quanto o Dr. Patel falavam em altos brados. A maioria dos devotos ficou chocada, muda. Alguns deles, como Brahmananda Swami, sentiram vontade de encerrar o encontro de alguma maneira. E Prabhupada falou: você me pergunta o que é religião? Minha resposta é: Sarva Dharman Parityaja. Segundo diz Krishna, religião significa Sharanam Vraja. Em português, render-se totalmente. E o Dr. Patel fala: o que o senhor quer dizer com rendição? E Prabhupada fala: você não sabe qual é o significado de rendição? Me passe um dicionário, vamos ver. E o Dr. Patel gritando: não! Eu quero o significado etimológico sânscrito de rendição. E Prabhupada fala: na verdade, gritam, né? Você não quer um mestre espiritual, você precisa de um professor de sânscrito. Não podemos mais desperdiçar nosso tempo. E Brahmananda Swami tomou aquilo como uma deixa. Aproximando-se do Dr. Patel, pediu-lhe que saísse antes que o Senhor se torne ofensivo. E o Dr. Patel e Brahmananda Swami então levantaram-se e saíram juntos. Srila Prabhupada permaneceu trêmulo de raiva. Os devotos mais antigos olhavam para Ravindra Swarupa reprovadoramente. Como pôde ele trazer semelhante homem para ver Srila Prabhupada? E Ravindra Swarupa estava consternado. Nunca antes ninguém vira Prabhupada explodir com tanta ira. Claro, o cara estava enganando em nome de Deus. Bom, é o que mais tem por aí, enganação em nome de Deus, né, Bimala? Após ficar sem dormir a noite inteira, Ravindra Swarupa procurou Prabhupada na manhã seguinte com uma desculpa preparada. Srila Prabhupada, começou ele, estou realmente arrependido de ter trazido aquele professor para vê-lo ontem à noite. Eu não fazia ideia alguma de que ele era tão patife. E Srila Prabhupada ergueu os olhos surpreso. Está bem, disse ele. Fez uma pausa e depois acrescentou com calma: satisfação. Pelo menos ele foi castigado.
O Dr. Thomas Hopkins, outro professor de hinduísmo, veio visitar Prabhupada, mas com uma atitude bem diferente. Desde o início eles experimentaram uma harmonia imediata. O doutor, quem desafia o mestre espiritual toma um raio na cabeça, né, Bimala? O mestre espiritual é pesado, né? Duro como um raio para quem desafia ele e suave como uma flor para quem se submete a ele. O Dr. Hopkins perguntou a Prabhupada qual a relação entre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, e Prabhupada respondeu que o Bhagavatam era como o estudo graduado do Bhagavad Gita, e que começava onde o Gita terminava. O Dr. Hopkins fala: se alguém tivesse que escolher uma seção bem pequena de sua obra, digamos 1 ou 2 versos, que versos o Senhor gostaria que fossem escolhidos? A resposta à sua pergunta está em 2 versos, replicou Prabhupada. Dharmasya hi apavargasya, 3 pontinhos. E fez lerem a tradução. Todos os deveres ocupacionais, dharmas, certamente visam a liberação última. Jamais devemos executá-los em troca de lucro material. Além disso, aquele que se dedica ao serviço ocupacional último, dharma, jamais deve utilizar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Prabhupada fez lerem o significado e o expandiu, explicando como as pessoas vivem apenas atrás de ganho material, negligenciando o verdadeiro propósito da vida. E o Dr. Hopkins fala: o senhor acha então que esta mensagem é a mensagem mais importante que o senhor tem a transmitir? E Prabhupada fala: esta é a mensagem mais importante, pois não somos o corpo material. Suponhamos que o Senhor comprou uma camisa. Se viver pensando só em cuidar desta camisa, sem cuidar da pessoa que a veste, poder-se-á considerar esta uma atitude inteligente? Do mesmo modo, somos almas eternas, e nosso corpo é como a roupa. Assim, em todo o mundo material, todos estão atarefados cuidando do corpo. Ninguém sabe o que é a alma eterna. Qual é a sua necessidade? O Dr. Hopkins parecia satisfeito em ouvir a explicação tão ampla sobre o Vaishnavismo, o culto dos devotos de Deus. Ao perguntar sobre Shiva, Prabhupada explicou-lhe que, embora não se devesse considerar o Senhor Shiva igual ao Senhor Vishnu, ele era o melhor devoto de Deus, o principal Vaishnava, o principal servo de Vishnu, e podia-se se adorá-lo como tal. E o Senhor Rama? Srila Prabhupada explicou que Rama era uma encarnação de Krishna. O professor Hopkins ficou satisfeito de ouvir isto. Prabhupada explicou que Madhva, Damanuja e Vishnu Swami eram todos grandes mestres. Em seguida, o Dr. Hopkins perguntou a respeito de Tukarama, o santo de Maharashtra. E Prabhupada fala: sim, Tukarama aceitou Vishnu como o Supremo. Ele também aceitou o processo do Senhor Krishna Chaitanya de canto e dança público de Hare Krishna. E aceitou o Senhor Krishna Chaitanya como seu mestre. Logo, não há diferença alguma entre Tukarama e o Senhor Krishna Chaitanya. E o Dr. Hopkins fala: então o Senhor Vitala e Krishna são o mesmo? E Prabhupada fala: o Senhor Vitala é Vishnu. E o Dr. Hopkins fala: e os Alvars de Tamil Nadu, Adivasi, o Senhor aceita os ensinamentos deles também? Quer dizer que a verdadeira questão está entre os devotos de Deus e os outros? E Prabhupada fala: sim, esta é a questão. Devoto de Deus e não devoto de Deus. A verdadeira diferença está entre o personalismo e o impersonalismo. E o Dr. Hopkins pergunta: o Senhor encara os adoradores de Shiva como impersonalistas? E Prabhupada responde: sim, impersonalistas.
Shankaracharya dizia que, em última análise, a verdade absoluta é impessoal, podendo-se imaginar uma forma pessoal apenas para facilitar a adoração. Quando o Dr. Hopkins sugeriu que alguns adoradores de Shiva pareciam ser personalistas, Prabhupada explicou a verdadeira mentalidade dos shivaístas, segundo Shankara. Agora sou um devoto, disse Prabhupada, mas tão logo me torne perfeito, tornar-me-ei um. Esta é a teoria deles. No estado preliminar, quando ainda não sou perfeito, adoro alguma forma imaginária de Deus. Porém, ao tornar-me perfeito, não preciso mais fazer adoração nenhuma, eu me torno um. Como um erudito, Dr. Hopkins ficou visivelmente satisfeito ao ouvir a filosofia autêntica do Senhor Krishna Chaitanya. Ao ouvir Prabhupada mencionar que os Smarta Brahmanas também são impersonalistas, o Dr. Hopkins ficou surpreso. Seria... E eu, quando eu vi que até Shiva está sujeito à ilusão, eu fiquei mais surpreso ainda, Bima. Até Brahma e Shiva, Brahma, imagine Brahma, né? Que é o criador da Brahma Gaudiya Sampradaya, está sujeito à ilusão, Shiva está sujeito à ilusão, também fiquei surpreso, ninguém perguntou. Bom, tá, vou ler mais e falar menos. Quando o Dr. Hopkins viu que os Smarta Brahmanas também são impersonalistas, ele ficou surpreso. Seria muito difícil fazer uma triagem, disse Prabhupada. A maioria dos falsos devotos de Deus são impersonalistas. O Dr. Hopkins fala: então, o teste decisivo para ver se alguém é ou não um devoto sério de Deus, Krishna, não está em verificar se ele é devotado agora, mas sim em que ele tenha como meta a devoção perpétua. E Prabhupada, sim, ele é Nitya Yukta. Em português isso significa perpetuamente. Considerando este critério, Dr. Hopkins indagou acerca da posição de Sri Aurobindo, que parecia estar além do impersonalismo. E Prabhupada concordou. Ele diz que acima da filosofia impersonalista há algo mais. Explicou Prabhupada que isto é Bhakti. Mas Aurobindo não pôde compreender o assunto muito bem, por não ter sido orientado por pessoas realizadas. Ele queria compreender tudo sozinho. E o Dr. Hopkins fala: seu problema então foi o esforço de fazer isto por conta própria? E Prabhupada, sim, ele não se submeteu a um mestre na sucessão discipular, logo seu processo será demorado. Finalmente, Dr. Hopkins teve que sair e agradeceu a Prabhupada por seu tempo e sabedoria. Por que o Senhor também não se junta a nós? Perguntou Prabhupada. Toda a sociedade humana devia se juntar a nós, e o Dr. Hopkins respondeu que era amigo dos devotos havia muitos anos e suspeitava que acabaria se tornando um renunciado. E Prabhupada salientou que renúncia não significava mudar de roupa, mas isto sim dar tudo para Deus, Krishna. 15 de julho de 1975, Srila Prabhupada tinha um voo direto da Filadélfia para São Francisco. Ele e Upendra sentaram-se no setor de primeira classe, enquanto Brahmananda Swami, Harikesha e Pradyumna viajaram na classe econômica. Vishakadevi Dasi também viera para fotografar Srila Prabhupada. Após o avião atingir a altitude de cruzeiro, um cavalheiro uniformizado saiu da cabine de comando. Tão logo avistou Srila Prabhupada sentado à janela, ele se aproximou. Ao inclinar-se para cumprimentar Prabhupada, ele percebeu que o homem queria conversar, então pediu que Upendra se levantasse e cedesse seu assento ao cavalheiro. É o capitão, conjecturou Prabhupada. Não, replicou o homem, sou o supervisor de voo. Venho para inspecionar o piloto e a tripulação. Se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta filosófica?
E Prabhupada consentiu, aparentemente satisfeito. Tudo é criado por Deus? E Srila Prabhupada disse que sim, e citou o Vedanta Sutra, Jama, Jasya, Jata. Tudo o que existe, disse Prabhupada, tem sua origem em Deus. Então, o que é o mal? Perguntou o supervisor de voo. O mal também é criação de Deus? Do ponto de vista de Deus, não há nem bem nem mal, explicou Prabhupada. Tudo é bom. A bondade é a frente de Deus e a maldade são as costas de Deus. Considerando este exemplo, o peito ou as costas do corpo são iguais. Quando tenho alguma dor nas costas, eu também cuido dela, tanto quanto cuido da dor que sinto no peito. Mesmo se tratando de minhas costas, elas são tão importantes quanto o meu peito. Quer dizer então que o mal e o bem também têm a mesma importância? Não. Para Deus nada é mal, assim como para o sol não existe escuridão. Mas para nós há a luz e a escuridão. Se você virar as costas para o sol, encontrará a escuridão. E se olhar para o sol, não haverá escuridão. Criamos escuridão, tão logo mudamos de posição. Se, ao invés de permanecer diante de Deus, eu me mantiver de costas para Deus, então haverá escuridão. De outro modo, não há possibilidade de escuridão. Contudo, para o sol, tal escuridão não existe. Portanto, Deus é todo bondade. Do nosso ponto de vista, quando nos esquecemos de Deus, isto é mal. E se ficamos sempre em consciência de Deus, Krishna, tudo é bom. Está certo? O homem pareceu entender e respeitosamente aceitou a resposta. Quando ia fazer outra pergunta, um passageiro bem vestido, mais um tanto bêbado, aproximou-se deles e falou. Srila Prabhupada ergueu os olhos para o homem e perguntou, você tem medo da morte? E o homem embriagado gaguejou, ficou sério e foi embora. O supervisor de voo voltou a indagar, considerando o seu encontro com Srila Prabhupada como uma oportunidade rara. O senhor pode me dizer o que alguém precisa fazer para ter paz? Perguntou ele. E Srila Prabhupada começou citando o Bhagavad Gita. Bhoktaram Jagyatapasam, 3 pontinhos. E gesticulando para Vishaka, pediu-lhe uma cópia do Bhagavad Gita. Os devotos rapidamente consultaram-se entre si, mas ninguém tinha um Bhagavad Gita. Oh Hari, oh Hari, oh Hari. Ao ouvir isto, Prabhupada ficou irritado, embora contivesse os seus sentimentos na presença de seu convidado. Então explicou ao homem que é preciso ter conhecimento de Deus como o controlador supremo, o desfrutador supremo e o melhor amigo de todos. Só assim pode alguém ter paz. Deixa eu ver aqui, Bimala. Essa aqui é uma máxima. É preciso ter conhecimento de Deus como controlador supremo, o desfrutador supremo e o melhor amigo de todos. Só assim pode alguém ter paz. Deixa eu marcar isso aqui. É porque está todo mundo correndo atrás da paz, buscando paz, com camisetinha, bandeirinha, invenções mentais e nunca conseguem paz. Por quê? Porque não tem esse entendimento aqui. Por tolice, prosseguiu Prabhupada, afirmamos que a terra onde vivemos é nossa propriedade. Em consequência disso, não há paz. Na verdade, Deus é o proprietário. Tanto Srila Prabhupada quanto o supervisor de voo desfrutaram da conversa e, ao retirar-se, o supervisor de voo apertou entusiasticamente a mão de Prabhupada. Prabhupada chamou Pradyumna. Com os olhos queimando de ira transcendental, ele repreendeu Upendra e Pradyumna por não terem uma cópia do Bhagavad Gita. Eles deviam tê-la consigo sempre. E Pradyumna respondeu que, embora não tivesse o Bhagavad Gita como ele é de Prabhupada, por acaso trazia consigo uma edição de outro autor? Isto enfureceu Prabhupada ainda mais.
Ele então ordenou ao Pendra que nunca mais viajasse sem carregar 3 livros, o Bhagavad Gita como ele é, e o primeiro volume da coleção Chaitanya Charitamrita e do Śrīmad Bhagavatam. Tá vendo, Bímola? Berkeley, 15 de julho de 1975. Num período de menos de 2 semanas, Prabhupada viajara da costa oeste para a costa leste e voltara. Esta era a sua primeira visita à recém-adquirida sede da ISKCON em Berkeley, uma construção moderna, onde antes funcionara uma igreja, e, como de costume, centenas de devotos de muitos centros do oeste convergiram para recebê-lo. Sua palestra de chegada versou especificamente sobre a posição do mestre espiritual. Segundo explicou ele, a essência da sabedoria védica só é revelada àquele que tem fé inabalável em Deus, Krishna e no mestre espiritual. Estranhos poderão achar que o mestre espiritual é muito arrogante, disse Prabhupada. E que ele fica sentado aceitando o respeito do discípulo. Mas a verdade é que, desta forma, eles devem aprender a como prestar respeito ao mestre espiritual. Srila Prabhupada vivia tendo que se confrontar com este mal-entendido. Um ano antes, em Paris, estudantes radicais importunaram-no por inveja do assento elevado que lhe foi oferecido. E nos Estados Unidos, era comum os repórteres descreverem-no como desfrutador dos confortos materiais fornecidos por seus discípulos. Mas Prabhupada mantinha que, a despeito de uma multidão de charlatães trazerem má reputação à palavra do mestre espiritual, qualquer pessoa sinceramente desejosa de aprender a ciência transcendental precisava recorrer a um mestre espiritual fidedigno, o representante de Deus, Krishna. A função do mestre espiritual é proteger os discípulos subordinados da queda, disse Prabhupada. Eu, por exemplo, estou viajando por todo o mundo 2, 3 vezes ao ano. O meu dever é cuidar para que meus discípulos, que me aceitaram como mestre, não caiam. Esta é a minha ansiedade. Agora, como pode alguém se tornar mestre e representante de Deus, Krishna? Todos dirão, sou representante de Deus, Krishna, sou um mestre. Não. O Senhor Krishna Chaitanya apresentou a ideia verdadeira dizendo que Amara Gyana Guru Hana Tara Rei Desha. Em português, ordeno-te que te tornes mestre espiritual. Logo, mestre espiritual significa aquele que cumpre a ordem do Senhor Krishna Chaitanya. Não é apenas uma questão de alguém se nomear mestre. Srila Prabhupada disse que às vezes as pessoas lhe conferem o mérito de ter feito algo maravilhoso para o mundo inteiro. Mas não acho que eu seja um homem maravilhoso, confessou ele. Só sei de uma coisa, estou falando o que Krishna falou, isso é tudo. Não faço adições nem alterações, apresento o Bhagavad Gita como ele é. Este mérito eu posso dizer que tenho. Prabhupada, não vou nem falar nada mesmo. Está cheio de Bhagavad Gita por aí. Cada dia aparece mais um Bhagavad Gitazinho. Não seguindo os passos de Prabhupada, é claro, né? Infelizmente. Vou ler de novo aqui, ó. Não acho que eu seja um homem maravilhoso, confessou Prabhupada. Só sei de uma coisa, estou falando o que Krishna falou, isso é tudo. Não faço adições nem alterações, apresento o Bhagavad Gita como ele é. Este mérito eu posso dizer que tenho. Prabhupada prosseguiu enfatizando que o mestre deve repetir a mensagem de Deus, Krishna. Se um falso mestre pretendesse ser um enganador, isso seria algo diferente.
Sempre haveria enganadores e pessoas querendo ser enganadas. Em geral, tais mestres enganavam ao aceitarem discípulos sem proibi-los de cometer atos pecaminosos. Se eu lhes disser que vocês podem fazer qualquer disparate, disse Prabhupada, basta aceitarem este mantra e me pagarem $125, vocês gostarão da ideia. Assim, eu arrecadaria milhões de dólares se fosse um enganador. Porém, não é isso que eu quero. Quero ao menos um estudante que siga as minhas instruções. Não quero milhões. E Prabhupada cita um verso aqui. Uma única lua no céu é suficiente para iluminá-lo todo. Não são necessários milhões de estrelas. Esta é minha posição. Desejo ver que pelo menos um discípulo tenha se tornado devoto puro de Deus. Evidentemente tenho muitos devotos sinceros e puros, sou um homem de sorte, mas eu teria ficado satisfeito se tivesse encontrado apenas um. Não há necessidade de milhões de estrelas. Devido a restrições de zona, os devotos não tinham permissão de utilizar o templo de Berkeley como residência. Contudo, como não havia alojamentos adequados disponíveis na vizinhança imediata, os devotos resolveram acomodar Srila Prabhupada e sua equipe pessoal no templo durante os poucos dias de sua visita, esperando que as autoridades não descobrissem nada. A primeira noite, às 2 da manhã, a polícia apareceu para inspecionar. Srila Prabhupada já estava acordado trabalhando em sua tradução do Bhagavatam, quando policiais bateram com força do lado de fora da porta, perto de seu quarto. O jovem Mike, que iria receber iniciação naqueles dias, fora escalado para vigia. Ele abriu a porta e 3 lanternas apontaram para o seu rosto. Os oficiais entraram e mostraram suas credenciais. Você não deveria estar dormindo aqui, disse asperamente um deles. Eu não estava, disse Mike. Vamos, nós o vimos em seu saco de dormir. Não, protestou Mike, eu só estava deitado ali porque estou montando guarda para meu mestre espiritual. Srila Prabhupada podia facilmente ouvir o distúrbio bem do lado de fora do seu quarto. Outros devotos que passavam a noite no prédio com Prabhupada saíram de seus quartos e tentaram dialogar com os oficiais sobre a ocasião especial da visita do mestre espiritual. Um dos policiais começou a perambular por ali inspecionando os cantos com suas lanternas e abrindo portas. Agora todos os devotos do prédio, cerca de meia dúzia, estavam ali com os policiais, bem em frente ao quarto de Prabhupada. Onde está o velho? Perguntou um dos policiais. E Bahulashwa, o presidente do templo, pediu-lhes que não perturbasse Srila Prabhupada. Mas os policiais não faziam questão de delicadeza. Na verdade, eram abertamente grosseiros. Um deles bateu na janela do quarto de Prabhupada. Não o perturbe, pediu Bahulashwa. Ele já é muito idoso. Não está dormindo. Ele não está dormindo. Este é o horário em que ele escreve. E todos estes rapazes fazem parte de sua equipe pessoal. Estão acomodados aqui para ajudá-lo. Não estamos violando as leis. De repente, um dos policiais abriu a porta de Prabhupada e acendeu a sua lanterna no rosto de Prabhupada. Todos os 3 policiais revistaram o recinto enquanto Srila Prabhupada, preocupado, porém desapegado, olhava para eles. Um policial iluminou com sua lanterna os cantos do quarto simples e pouco iluminado de Prabhupada. Nenhum deles disse nada e após uns 10 segundos fecharam a porta. Os policiais e devotos continuaram discutindo, os devotos argumentando que não estavam utilizando o prédio como residência, a polícia citando infrações e fazendo anotações e avisando que voltariam. Eles finalmente partiram. O incidente provocara cerca de meia hora de interrupção no trabalho de Prabhupada. Mas, tendo o prédio ficado silencioso outra vez, Prabhupada continuou traduzindo os versos do Śrīmad Bhagavatam e falando seus significados ao ditafone. Prabhupada concordou em conceder uma entrevista coletiva à imprensa.
Ele gostava das constantes oportunidades de dirigir-se à imprensa, pois, muito embora as histórias deles, muitas vezes, resultassem negativas ou se detivessem em controvérsias, qualquer verdade impressa no jornal em geral superava os dados prejudiciais. Sempre aparecia o santo nome de Krishna e era comum mencionarem a pregação de Prabhupada ou o Bhagavad Gita. Os detalhes pessoais sobre Prabhupada não costumavam ser ofensivos. Ele já não tinha esperança de que a imprensa publicaria muita coisa sobre a filosofia da consciência de Deus, Krishna, embora de quando em quando aparecesse alguma filosofia. Ele usava solicitar aos repórteres o obséquio de transmitirem exatamente as suas palavras, sem deturpações nem omissões. Contudo, os repórteres pareciam ter um fascínio pelo trivial. Em 1968, um repórter de Montreal detivera-se nos sapatos informais de Prabhupada. O sumo sacerdote de tênis. Não obstante, para Prabhupada, as entrevistas coletivas e as conferências dadas à imprensa... Não dá para ler aqui, Bimala, tá uma falha. Gastou. Eram. Tá. Não obstante, para Prabhupada, as entrevistas coletivas e as conferências dadas à imprensa eram uma maneira de pregar. A coletiva com a imprensa realizou-se no templo Hare Krishna, onde cerca de uma dúzia de repórteres e fotógrafos compareceram. Brahmananda Swami fez os repórteres escreverem suas perguntas num pedaço de papel para que um dos devotos pudessem lê-las para Prabhupada. Prabhupada pediu que os fotógrafos não tirassem fotos durante a conferência, visto que isso desviaria a atenção das pessoas. E um devoto fala: Srila Prabhupada poderia comentar sobre a posição do movimento Hare Krishna neste país? E Prabhupada fala: por que deveriam eles se opor? Qual a razão? Se eles são religiosos, cristãos ou judeus, nós lhe pedimos que cantem o santo nome de Deus. Qual o motivo para haver a objeção? Acaso existe alguma razão para isso? Qual é a objeção? E um devoto fala: uma objeção é que os seguidores da seita Hare Krishna vivem importunando as pessoas nas ruas e nos aeroportos. E Prabhupada fala: o aeroporto já em si é um importúnio, muito ruído, muito acidente. Por que então eles não podem tolerar este pequeno aborrecimento? Isso quer dizer intolerância. As ruas são cheias de importúnios, mas só porque cantamos Hare Krishna eles ficam perturbadíssimos. Não cantamos Hare Krishna no aeroporto, mas pedimos às pessoas: eis um ótimo livro, tome-o, que você sairá beneficiado. Se você quiser, leve-o. Então, o que há de errado nisso? Diga-me o que há de errado. Se eu lhe dou algo maravilhoso, isto é errado? Leiam qualquer um de nossos livros, já publicamos 50, e procurem os defeitos deles. Se estivermos distribuindo alguma literatura ruim, que seja contrária ao bem-estar social, aí vocês podem fazer objeções. Mas vejam, tragam todos os nossos livros aqui e verifiquem. Encontrarão algo de bom em qualquer página que abrirem. Por que vocês estão criticando a distribuição de literatura tão benéfica para as pessoas em geral? O que há de errado nela? E um devoto fala: uma das coisas que estão dizendo é que os devotos pedem doações, além de distribuírem livros, eles pedem dinheiro, e isto incomoda. E Prabhupada fala: se eles se sentem incomodados, por que dão dinheiro? Alguém que se sente incomodado não paga nada. Mas quem gosta do livro diz: está bem, eu fico com o livro. Por que se deixar incomodar? Se incomoda, como é que eles estão comprando os livros? Eles dão o dinheiro ganho com o suor do rosto. Você acha que eles dão o dinheiro e ao mesmo tempo ficam incomodados?
A sensata observação de Prabhupada fez os repórteres rirem. Então eles passaram a fazer-lhe perguntas diretamente. E um repórter pergunta: o que acontecerá com o movimento nos Estados Unidos quando o senhor morrer? E Prabhupada fala: eu jamais morrerei. E os devotos: Jai, Haribol! E Prabhupada fala: viverei para sempre nos meus livros, e vocês os utilizarão. Tem gente que não entendeu esse ponto, né, Bímola? E o repórter fala, na verdade pergunta: por que o movimento Hare Krishna não faz protesto social? E Prabhupada responde: somos os melhores assistentes sociais. O mundo está cheio de tolos e patifes e nós lhes ensinamos a boa alternativa da consciência de Deus, Krishna. Somos os melhores assistentes sociais. Acabaremos com todos os crimes. Qual é a sua assistência social? Produzir hippies e criminosos. Isso não é assistência social. Assistência social significa permitir que a população seja muito pacífica, sábia, inteligente e consciente de Deus, Krishna, homens de primeira classe. Isto é assistência social. Se vocês produzem homens de quarta, quinta, 10ª classe, que serviço prestam à sociedade? Nós não fazemos isto. Vejam bem, temos aqui um homem de primeira classe. Eles não têm maus hábitos, sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogos de azar. Todos eles são jovens. Eles não estão viciados em tais coisas. Isto é servir à sociedade. Quando um repórter perguntou sobre os efeitos políticos do movimento Hare Krishna, Prabhupada disse: se vocês difundirem esta consciência de Deus, Krishna, então todos terão qualificações brilhantes. Recordando uma conversa durante sua caminhada matinal no campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele acrescentou: os estudantes estão estudando psicologia e, como resultado, caem de cima da torre, frustrados. Foi preciso envidraçar a torre. Imagina, né, Bímola? Estuda psicologia e fica louco. Bahulasha explicou então o que Prabhupada queria dizer. A torre do sino do campus de Berkeley. Os estudantes dos anos 60 se jogavam daquela torre para se matar. Por isso envidraçaram-na para impedir que os estudantes pulassem. Prabhupada explicava que este é o resultado da educação deles, que após completarem os seus estudos, eles acabam cometendo suicídio. E Brahmananda comenta: Srila Prabhupada, um jornalista queria saber o que é este festival de carros do Senhor Jagannatha. Por que ele está sendo realizado aqui no mundo ocidental? E Prabhupada responde: se Deus é o proprietário de tudo, ele também é dono do mundo ocidental. Alguém discorda? Se você diz que Deus é o dono do mundo ocidental, o que há de errado nisto? Logo, se o mundo ocidental está esquecido de Deus e o próprio Deus vem para relembrá-los, o que há de errado nisso? E o repórter fala: mas qual a simbologia dos grandes carros e de outras coisas que vocês usam? E Prabhupada responde: o grande carro sugere que Deus é muito grande, para ele é necessário um carro muito grande. E os devotos dão risada, né? Por que ele deveria andar em um carro pequeno? E Prabhupada continuou falando até ter respondido todas as perguntas. Que os repórteres escrevessem o que eles achassem melhor. Prabhupada aproveitaria a ocasião para glorificar o Senhor Krishna e explicar o seu movimento Hare Krishna. Estivesse ele sendo entrevistado, participando de um festival, conversando com alguém ou traduzindo, o seu propósito era o mesmo. Durante uma caminhada matinal no campus de Berkeley, Prabhupada afirmou que a guerra nuclear era inevitável. E está cada vez mais próxima, né?
Os devotos haviam levantado a questão da proliferação das armas atômicas. A Rússia tem tantas armas, a China tem tantas armas, os Estados Unidos têm tantas armas. 3 pontinhos. E Prabhupada fala: todos têm, até a Índia. E um devoto fala: eles têm medo de usá-las. E Prabhupada fala: eles serão obrigados a usá-las. Este é o arranjo da natureza. E rindo, né? Que todos morrerão. Este é o arranjo da natureza. E Tamal Krishna Goswami fala: quem consegue algum poder deseja experimentá-lo. Como na história daquele demônio, o Senhor Shiva deu-lhe o poder de decepar a cabeça de quem lhe tocasse. E Prabhupada fala: sim. Aqui neste país existem muitos carros, tanto que um homem pobre como eu sempre anda de carro, nem uma polegada a pé. Como existem tantos carros, é natural que eles sejam utilizados. Do mesmo modo, hoje existem muitas armas que acabarão sendo utilizadas. Esta é a sequência natural, eles acabarão utilizando-as. E Bahulashva fala: é por isso que eles fazem a guerra? Só para experimentar as armas? E Prabhupada: ah, sim. E outro devoto fala: a única dificuldade é que utilizar a bomba nuclear significaria a devastação total da humanidade. Assim todos temem usá-la. E Prabhupada fala: posso continuar, Bimala? E Prabhupada fala: de qualquer modo acabarão utilizando-as. Não restam dúvidas quanto a isso. Logo podemos dizer que haverá guerra. Isto não é astrologia, isto é uma conclusão natural. E um devoto fala: será destruição total? E Prabhupada fala: bem, total ou parcial é o que veremos, mas elas serão usadas. E um devoto fala: sob a ameaça de uma guerra nuclear, não seria mais fácil propagar a consciência de Deus, Krishna? E Prabhupada fala: não, a ameaça já existe, mas eles são tão tolos que não a temem. A ameaça já existe, todos morrerão. Este é o problema. Mas quem se importa com isso? Eles evitam o assunto. Não podem tomar medida alguma para evitar este fato.